Todos, essa vai ser uma parte mais dinâmica, que a gente sabe como depois do almoço às vezes é um pouco mais difícil, por isso a gente acendeu as luzes agora, né? A gente poder conectar com o alto mesmo e entrar nessa vibração. Antes de passar propriamente a essa mesa, eu gostaria de repetir alguns avisos que dei pela manhã, talvez alguém não estivesse aí. Falar um pouquinho só brevemente do NEP Paulo de Tarso, as nossas atividades aqui em São Carlos, aqui no Rio do Bem, nesta casa. Nós temos 2 dias de estudo, às terças-feiras, às 8h10, nós estudamos as cartas de Paulo. Concluímos há pouco tempo a carta aos Gálatas, atualmente estamos estudando a carta aos Filipenses, a carta da liberdade, a primeira carta aos Gálatas, agora a carta da alegria, Filipenses, de 8h10 às 9h40, 1h30 de estudo. Então, quem quiser um dia vir conhecer, estejam convidados. E às quartas, nós estudamos os evangelhos, os evangelistas, mais propriamente, né? Esse ano nós estamos com um estudo temático sobre o Evangelho de João, sobre a expressão eu sou, em toda a sua profundidade, as 7 vezes em que ela aparece no Evangelho de João, que Jesus, aonde Jesus queria nos levar com isso, né? Então, só para divulgar um pouco as atividades, nós já temos na cidade também outros NEPs, na Casa do Caminho, nós temos um NEP, lá no Núcleo nós temos outro NEP, já temos NEPs aqui na região, está aqui o nosso querido Gustavo representando o NEP em Francisco de Assis, em Araraquara, nós temos o pessoal aqui do NEP lá em Ribeirão, lá no Kardec. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver que aos poucos essa sementinha dos estudos do Evangelho, a luz da doutrina espírita, vão ganhando novos ares, novos terrenos. O nome não importa tanto, alguns chamarão lá em Minas como um miudinho, ou o EMEG, estudo minucioso do Evangelho de Jesus, NEB, enfim. O que importa é que estamos buscando desse celeiro inesgotável, como a gente pode ver aqui um pouco, né, nas pinceladas que o Wagner trouxe para a gente. Uma simples frase, às vezes, de Paulo, ela dá realmente seminários e mais seminários, porque são sínteses muito poderosas e muito profundas de processos da criação divina. Então, só para a gente divulgar, e especialmente nesse ano, nós teremos nosso primeiro encontro estadual, o primeiro encontro dos NEPs do Estado de São Paulo. Mais uma vez, anotem a data, dia 10 de agosto, um domingo, na cidade de Araraquara. O pessoal lá está preparando tudo com muito carinho, para que a gente tenha um dia inteiro ali de comunhão profunda, estarmos um dia juntos, em meio à natureza. O lugar é maravilhoso, eu já pude ver as fotos, né? E vão ser momentos muito especiais, inspirados, que estaremos. Esse foi o lema que adotamos aí para o NEP de São Paulo, né, representando os NEPs do Estado, aquela frase que o próprio apóstolo Paulo trouxe a Manuel da Nóbrega quando da fundação da cidade de São Paulo, revelado por Chico, quando ele recebeu o título de cidadão paulistano. Ele conta que Manuel da Nóbrega recebeu uma visita do apóstolo Paulo em espírito, e que então ele diz: funde aqui nestas terras uma cidade que será edificada sobre as 4 colunas do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Então a gente pegou esses 4 pilares do cristianismo e assim criamos o nosso lema, né? Instruindo com amor e trabalhando com fé. Será esse o nosso tema geral desse encontro esse ano. Em breve, mais informações, só para deixar vocês curiosos, né? Bom, pessoal, a proposta dessa mesa é uma coisa bem dinâmica mesmo. No fundo, eu nem avisei para eles muito o que seria, deixei eles na surpresa, porque no fundo a gente quer aqui ouvir mais aquela coisa que vem do coração, a experiência mesmo, né? Aquela espontaneidade do que tem representado esse estudo de Paulo. Todos os 4 que já têm podido já há algum tempo estudar Paulo, né? O Edson e a Amandinha estão conosco aí no NEP, no estudo de Paulo já há algum tempo. Lá em Araraquara estão estudando Paulo também, né? O Wagner, vocês já puderam ver que ele tem estudado Paulo um tempinho, né? Então, a gente queria, coisa pouca, né? 20 anos, né? Estava falando, 20, mais de 20, né? A gente queria mesmo medir um pouco do que é essa experiência do estudo de Paulo. E como que isso impacta, por exemplo, na nossa visão do próprio Espiritismo, o que a gente pode aprender com ele para aperfeiçoar o nosso trabalho hoje, para a gente entender melhor, talvez, o alcance do que a espiritualidade superior espera de nós, ou como eles contam conosco na tarefa do cristianismo redivivo. Então, vou começar com a Amandinha,
que está atualmente coordenando o grupo de terça-feira do estudo de Paulo. E a Amandinha também já tem uma boa experiência na área da educação, né, da orientação, da tutela das almas que aqui chegam. E eu queria perguntar assim para a Amandinha, ao longo desse estudo de Paulo, das cartas de Paulo e também da sua vida, né? Graças a Deus nós temos uma obra como Paulo Estevam que traz essa dimensão ainda mais rica. O que você tem aprendido, o que você tem visto assim, com Paulo acerca da educação, ou a tarefa do educador, daquele que orienta, daquele que conduz almas? Quais são algumas das características que em Paulo nos ajudam a entender essa tarefa? Boa tarde a todos e a todas. Bom, tentando responder, brotando do coração mesmo, e pegou bem no coração mesmo que a parte da educação é uma coisa que me emociona muito, faz parte da minha vida, né? Eu sou educadora, e do primeiro contato com o NEP, né? Com o estudo de Paulo, das primeiras páginas que a gente lê de Paulo Estevam, até esse estudo mais aprofundado, que a gente tem esse contato mais próximo, né? É muito lindo de ver como Paulo realmente foi um instrumento de educação na mão de Jesus, né? Porque educar é o tempo todo exemplificar. Então, a criança, né, como também os adultos, mas pensando na formação da criança, quanto mais exemplos você insere para ensinar um conceito, mais solidificado vai ficar nela aquilo que você quer transmitir. E a sabedoria de Jesus ela é tão linda, ela é tão amorosa, que ele não se utiliza de exemplos longe de nós. Então, a primeira coisa que me toca profundamente pensar é Paulo como um exemplo de fragilidades que temos, do seu percurso de transformação. Então, um exemplo de ser possível quando se, assim como outros apóstolos, né? Quando se tem disposição para percorrer o caminho da renovação. E o segundo aspecto que eu acho muito lindo de sentir quando nós estamos em contato já com esse Paulo renovado, é o tempo todo essa experiência que ele teve do percurso antigo do homem velho, servindo de material para a compreensão daquelas comunidades, para a orientação daquelas comunidades que muitas vezes se desviam do objetivo de seguir adiante com a mensagem do Cristo, com compreensão e amor, mas ao mesmo tempo com firmeza. Tem até uma máxima na educação que a gente às vezes usa, que é educar usar mão de ferro com luva de seda. Então, a gente vê uma firmeza, a energia de Paulo sendo canalizada ali nas suas cartas, e no relato de Paulo Estevam a gente vê isso com muita lucidez, muita claridade, né? O quanto aquela firmeza, aquela energia que antes era mal orientada, mas já muito potencial, é utilizada com base nas experiências próprias. E quando você tem uma identificação com aquele que te ensina, você não se sente alguém aqui, você te irmão, pareado. Então isso é muito importante. Embora a superioridade moral de Paulo conduzisse a todos, conquistasse a todos, ele ser um exemplo de que entendia porque viveu aquela situação, é o exemplo que arrasta. Então, na minha experiência, tenho certeza que na experiência de todos os que fazem parte do estudo das cartas, o tempo todo esse exemplo carinhoso e essa identificação que nós temos com ele é um recurso didático maravilhoso no nosso aprendizado espiritual. E mais do que nunca, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter em vista, né? Não adianta só a gente, poxa vida, ele conseguiu, mas eu estou aqui ainda. Não. O que ele tinha que eu ainda preciso trabalhar em mim? Essa disposição. A partir disso, a graça de Jesus basta. Muito obrigado, né, Amandinha, pelas reflexões. Seguindo nessa mesma linha, inclusive um assunto que a gente está estudando também na quarta agora, o capítulo 10 de João, porque no Evangelho a palavra, as palavras eram muito diferentes, né? O contexto era muito diferente, então é preciso fazer uma atualização das palavras, entender o que aquela palavra significava naquele contexto. O Wagner
mostrou isso aqui um pouco para a gente. Então não tinha a palavra educador no Evangelho, né? Não tinha a palavra educador naquela. Como que era a palavra utilizada para que ele conduza almas? Pastor. Pastor é aquele que tem a tarefa de apacentar, de levá-la até o alimento, de levá-la até a fonte de água, de protegê-la, levá-la ao aprisco, e essa é a tarefa do educador. Então, o pastor. E Jesus foi, para nós, seguirá sendo o referencial do educador. Por isso ele é o bom pastor. Jesus é o arquétipo daquele condutor, né, de almas. Tanto é assim que Pedro, na sua epístola, vai chamar Jesus de arquipoimenos, em grego, que significa arquipastor. A palavra arque é a palavra, por exemplo, que dá origem a arquétipo, que é tipo principal. Arque principal. Então, arquipastor, ele é o pastor de referência. E no capítulo 10 de João, muito na linha do que a Mandinha trabalhou, ele vai apresentar para nós 3 características que são essenciais para o pastor. Ou seja, para aquele que recebeu alguma incumbência de condução de almas, seja os pais para com os filhos, né, o expositor, seja o evangelizador, o coordenador de um grupo, né? E Jesus vai dizer assim, a primeira característica, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. A gente muitas vezes vai associar isso apenas à morte na cruz, né? A gente reduz essa entrega de Jesus à cruz. Mas na verdade estamos falando de um processo de aplicação integral da vida à tarefa assumida. Não dá para eu ser educador 1 hora no centro espírita e o resto da semana inteira viver de maneira totalmente desarticulada, desarmonizada com aquilo que eu vou falar aquela 1 hora na semana. Não dá para imaginar que ser educador ali dentro do lar e fora eu estou completamente distanciado daquilo que intento trazer ali para o lar. Então, um compromisso integral de vida. Não dá para ser meio educador. Não dá para ser educador aqui ou acolá e lá fora continuar com velhos padrões, com velhos hábitos. É preciso aplicar a vida inteira. E é o que Paulo, em toda a sua vida, fez, né? A gente vê isso muito nas suas cartas. E essa entrega, ele, em determinado momento, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós, ainda que amando-vos cada vez mais seja por vós menos compreendido. Olha que linda essa alma que entendeu. A minha vida está a serviço de vocês. Ainda que não venha compreensão, ainda que não venha colheita pronta, agora de imediato, gastarei e me deixarei gastar por vós. Então, é a característica primeira do bom pastor. Um compromisso integral de vida, né? De modo que o que se fala, o que se faz se aproxime o máximo possível do que se fala. As outras 2 características. O bom pastor conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido. Olha, isso que as pedagogias modernas vieram trazendo, Pestalozzi, essa interação mais profunda e afetiva do educador com o educando, que por muito tempo não se teve, criava-se um distanciamento enorme, né? Jesus já tinha lá atrás, e Paulo compreendeu muito bem isso. Como é que ele foi criando, desenvolvendo o seu trabalho? Como é que começou ali o trabalho do apóstolo? Naquela tenda lá, quando ele fazia os tapetes lá em Antioquia, e as pessoas iam ali, ele ficava conversando, ali ele foi fazendo os amigos, ali ele foi criando os vínculos, ali ele conheceu Lucas, ali ele conheceu Tito, ali ele foi conhecendo muitos daqueles que seriam seus grandes colaboradores, que de educandos passaram também a educadores, a pastores, porque ele conhecia e se deixava conhecer. Ele nunca criava essa superioridade imaginária, ele nunca se insulava, ele se apresentava, ele se abria, portanto criava um vínculo de confiança, de afeto, que é amor. Onde não há isso, não há educação. Sem amor, sem vínculo profundo, a pedagogia moderna já tem chegado a essa conclusão, sem afeto não há educação de fato. Então, essa é a segunda característica. E a terceira e última, Jesus vai dizer, o bom pastor conhece a Deus e é conhecido por Deus.
O que ele está dizendo aí? Esse conhecer, o verbo conhecer aqui, tem um sentido mais profundo de intimidade. Então, é preciso ter intimidade com o educando, mas também o bom pastor precisa ter intimidade com o Criador. Porque só o Criador sabe realmente o que cada um precisa. Só Ele pode nos orientar diante de cada demanda, de cada indivíduo. Sem essa intimidade, essa inspiração que verte do alto, é muito material humano e pouco material divino. Ele fica realmente difícil de conduzir no sentido de libertar. Essas são 3 características que a Maria trouxe aqui e que Jesus traz lá no Evangelho de João, que permeiam toda a vida de Paulo. Daí as lições que a gente vai ver na prática com Paulo, dele se alçando a essa condição daquele que, pela própria autoridade, pela própria alcance que tem sobre os corações, vai conduzindo e vai tocando. Então acho que é uma reflexão interessante nesse sentido. Agora eu vou passar para o Edson. O Edson também é expositor espírita, nossa amiga de Rio Claro, frequentou aí conosco, acho que toda a Carta aos Gálatas. Você pegou uma parte dela, né? Mas eu queria que o Edson conversasse conosco, falasse um pouquinho o que foi essa experiência do estudo de Paulo na sua compreensão, na sua visão do Espiritismo e também na sua condição de divulgador do Espiritismo, né, de expositor. O que você foi aprendendo com Paulo nesse processo, assim, de como ele fazia, de como ele procedia? Boa tarde a todos. Obrigado a todos pela oportunidade, né? E ao Wagner pelas lições. Eu comentei muitas vezes no trajeto que a gente vinha às terças da noite para estudar Paulo e a Carta aos Gálatas. Eu comentava com a minha esposa no caminho de volta que se eu viesse para cá e não ouvisse lição nenhuma, ficasse quieto naquela mesa, rodeado de pessoas tão queridas, corações que já estavam comprometidos com Paulo, tinham trazido aquela psicosfera para cá, já teria sido suficiente. E se eu tivesse aprendido também sem essa comunhão, também era um outro aprendizado. Acho que eles dois juntos, amalgamados, claro, trazem uma dimensão muito grande, muito importante para a minha vida. Vou parar antes de falar como divulgador ou qualquer coisa, vou falar como pessoa. No caminho de volta, por exemplo, se eu tivesse pressa e soubesse que não tem radares, eu não tinha mais nenhuma vontade de acelerar o carro. Eu queria ser o cumpridor fiel da lei. Né? E não a lei mosaica, mas a lei de Deus, a lei divina. Eu acho que essa transformação, para mim, foi a mais importante. Eu trabalho na doutrina de 30 anos, e aqueles que me veem de fora poderiam até achar que eu era um trabalhador fiel. Eu acho que eu cumpria um bom papel exterior. E eu vim despertando, estou no processo, claro, de despertamento ainda, é um processo, mas eu tenho a impressão que, a partir desse estudo, o despertar foi um pouco mais, acelerou-se um pouco. Então, foi muito importante. Eu devia trazer para cá algo que vocês trouxeram, né, os nossos artistas, Henrique e Sérgio, que é a questão da lei da colaboração, desse trabalho contínuo. Para mim, ampliou a minha visão, estudando o Evangelho, estudando Paulo, essa teia dessa pedagogia de Cristo, que ele vem nos falando as mesmas coisas por intermédio de pessoas diferentes, de formas diferentes, e buscando a colaboração uns com os outros. Então, eu já tinha lido essa poesia no livro, nesse livro aqui que o Sérgio buscou essa poesia, né? Eu já tinha lido essa poesia, ela não tinha tocado no meu coração da forma que tocou agora. Depois que já tinha nesse trabalho de comunhão do Chico com o poeta e sob a supervisão do irmão, ou seja, já tinham trabalhadores envolvidos na edição dessa poesia. Algumas décadas depois, houve um outro grupo de trabalhadores, os dois, de aqui inspiração, trazendo essa música que nos eleva. Então, essa continuidade é muito, para mim, acho que foi o mais tocante.
e entrar na psicosfera do próprio Cristo, assim, né? Com todo o respeito que a gente não consegue atingir tanto, mas, vinha falando com a Dilson no almoço, uma coisa é você estudar Kardec, e eu adoro estudar Kardec, mas parece que estudar Kardec você usa bastante a mente, porque ele é muito de uma intelectualidade profunda, e as letras estão muito claras, não há subterfúgios, não há alegorias, e você estudando o Evangelho está falando a mesma coisa, mas parece que toca diretamente no coração, ele vem por imagens, então nos envolve, nos agasalha. Eu acho que é isso que eu tinha, e que mais foi impactante para mim. Bacana que você tocou na palavra cooperação, porque eu me recordei do próprio prefácio do livro Paulo Estevam. O Emmanuel, que faz o prefácio, da Breves Notícias, ele fala do porquê de uma obra como essa vir à Terra. Ele apresenta 2 motivos. Né? O primeiro é um puxão de orelha, na verdade. Ele fala assim: os cristãos de hoje estão muito acomodados, esquecendo o que era realmente o cristianismo, esperando facilidades, esperando menos esforço, e é preciso relembrar os trabalhadores da primeira hora para a gente ter um pouquinho mais da dimensão que nos compete de trabalho. E o segundo motivo pelo qual a obra desce à Terra, diz Emmanuel, é justamente para nos relembrar que, no que diz respeito ao Evangelho, à divulgação da Boa Nova no mundo, ao trabalho com Jesus, não há esforço sem cooperação. Não há trabalho que floresça, que frutifique, sem encontrar apoio nessa teia de corações. E eu acho que está muito aí a força de Paulo na divulgação. Porque faltavam recursos tecnológicos. Paulo apela então aos recursos humanos mesmo. Né? Não tinha internet como nós a temos hoje, mas ele faz uma internet de corações. Ele põe representantes em cada ponto e por meio dessa teia de corações ele expande a mensagem, ele cria essa grande força que naquele tempo imaginamos, com todas as dificuldades de locomoção, para escrever um texto, gente, a gente não tem ideia, o esforço, a luta que era para conseguir papel, para conseguir alguém que escrevesse. Estamos falando de uma época que mais de 90% das pessoas não sabiam escrever. E conseguir papel era difícil, era caro, eram poucos escribas. Então, dependia-se muito da oralidade das pessoas. Paulo, portanto, investe na cooperação e consegue fazer um trabalho que abarque a Ásia, que chegue até Roma. Né? Olha o alcance de visão que esse Espírito teve. Jesus falou, usa os poderes do Espírito, e ele usou com o que tinha na época. As suas principais cartas não foram Efésios, Coríntios, Tito, Timóteo, as cartas. Foram sim Tito, Timóteo, seres, os indivíduos, Lucas. Essas foram as suas principais cartas. O que ele mandou para o mundo. Vai lá, Tito. Lá está precisando de ajuda lá em Éfeso. Vai para lá. Timóteo, está precisando de ajuda lá na Macedônia. Vai para lá. Lucas, vamos lá para Roma, que a coisa está complicada. Essa internet que Paulo fez, por quê? Amparou-se na cooperação. Por isso a sua obra foi tão profunda, foi tão forte, ficou raízes tão interessantes. Né? Eu me recordo, o Emmanuel mesmo vai comentar uma das mensagens recebidas lá no culto, né, da família Joviano, lá na Fazenda Modelo, quando ele estava fazendo o livro, preparando o livro, ele falou, olha, está difícil aqui de sintetizar, porque tem vindo material de tanta parte. Depois que eu lancei essa ideia no mundo espiritual de que a obra viria, essa ideia percorreu, né, os caminhos, os mundos, as esferas espirituais, e muita gente tem me procurado para falar da sua experiência com Paulo. São comerciantes da Laodiceia, são tapeteiros da Tessalônica, todos querendo contar a experiência que tiveram com Paulo e querendo inserir isso no livro. Então eu estou tendo dificuldade de fazer um livro de um volume só. Deus nos ajude aqui a ajustar. Mas olha que bonito isso. Um homem, numa época que não tinha Facebook, WhatsApp, criou uma rede de corações tal que 2000 anos depois, quando foram falar da sua vida, era difícil sintetizar isso num volume de um homem.
Entenda que cooperação é a força dele. Usar os poderes do Espírito. Então, nesse sentido, fica a pergunta, não só para o Edson, mas para quem quiser responder. Se ele estivesse aqui hoje, o que ele faria? O que ele estaria fazendo? Alguém? Ele não estaria de mimimi. Exatamente. Estaria fazendo luz, né? Ninguém mais. Eu sou só mediador, não é possível. Com 4 representantes aqui. Oi, boa tarde. Eu acredito que Paulo ele amplificaria aí os limites das conexões que nós temos hoje conhecidas, e esse projeto de expansão, bom, é uma coisa que eu acho que além de mimimi, ele não caminharia tanto, né? Ia pegar um carro, um avião, um pouquinho mais fácil. Mas ele conseguiria, né? Como consegue ainda hoje, expandir a mensagem do Cristo e vivenciá-la de forma plena. Acredito que esse seria o maior trabalho e o maior esforço que ele teria, além de expandir e criar essas conexões de forma muito mais conjuntas e amplas. Há necessidade de que aquele que quer seguir realmente que seja o exemplo, né? Como o Wagner disse, seja o intérprete. Se me permite, Claro. nosso irmãozinho falou, eu acho que é o que o nosso irmão também comentou, Arthur. Eu acho que ele está fazendo. Ele está usando os recursos. Exato. Só que ele não está materialmente presente, digamos assim, né? Mas ele está se utilizando dos recursos que nós temos hoje. Então, se utilizar a internet para muitas coisas boas, a tecnologia, toda essa condição que a gente tem, então eu acho que assim, talvez não esteja materialmente presente, mas se ele estivesse sentado nessa mesa, talvez ele estivesse fazendo aquilo que nosso irmão citou, ele está divulgando e fazendo com os recursos que nós temos, de uma forma nobre, né? Creio que se ele tivesse encarnado, né? Eu pensei no primeiro momento que ele poderia ser um grande youtuber, mas eu acho que não. Eu acho que ele transcenderia isso, porque ele teria criado uma nova rede social, muito mais poderosa do que o YouTube, elas estão juntos, porque foi isso que ele fez, né? Ele transcendeu. Bom, ninguém poderia imaginar aquela capacidade. E um youtuber hoje a gente consegue imaginar. Eu acho que ele criaria uma nova rede. Mas, bem lembrado pelo Sérgio, ele está no meio de nós, né? Assim como Jesus está no meio de nós, ele está atuando, está trabalhando fortemente. Acho que é uma outra rodada essa conversa, mas e depois eu gostaria de trazer também uma experiência. Não, na verdade, é só comentar que, de certo modo, que a gente vai conversar um pouco na palestra seguinte, ver essa presença de Paulo, digamos, por detrás dos bastidores, atuando, né? Mas aproveitando esse contexto, inclusive, naquela expressão que eu citei, que Paulo ouve diretamente de Jesus, quando naquele momento que a tarefa crescia, não sabia o que fazer, o mestre aparece para ele e diz, né, usa os poderes do Espírito. Isso é uma parábola, né? É um princípio que se ressignifica na medida em que o tempo passa e o contexto permite novas possibilidades. Hoje, Wagner, o que você acha que seria se usar os poderes do Espírito, se Jesus falasse isso para a gente? Pegando aí o fio das ideias, a gente nota que o processo reencarnatório ele não é brincadeira. Uma criatura como o próprio Saulo, que a gente consegue ver linhas vibratórias de trabalho anterior no mundo hebreu, porque da mesma forma que por pesquisa se associa João a Daniel, ao profeta Daniel, a gente consegue associar Paulo a outros elementos da retaguarda. É uma construção do tempo. E a gente nota que, como Saulo
vaidade e orgulho estavam presentes, antes de entrar nesse aspecto, bordando aí, a gente nota que ele, com certeza, estaria primeiro se adaptando ao mundo. A gente teve um codificador da doutrina que foi um espírito de escola que precisou de 50 anos para criar uma estrutura nobre, digna, em termos de educador, de cidadão, de esposo, para, em alguns anos, poucos anos, realizar uma obra monumental de transformação do mundo, uma renovação, uma revolução mesmo religiosa. Então, a gente pensa que o Paulo, primeiro, ele teria que enfrentar o contexto, ele teria que se ajustar, se ambientar, para em seguida realmente dar o seu recado. A gente nota que isso é cíclico nos grandes missionários, nos grandes renovadores. Eles precisam de um tempo na Terra, ambientando-se para em seguida deixar. E esses dons do Espírito, eles podem ser interpretados de diversas formas, porque quando a gente vai em Gálatas, quando ele vai declarar, que já não é ele que vive, mas o Cristo vive nele, o Cristo vive em mim, a gente faz a conexão, porque o Saulo se tornou Paulo, mas o Paulo não é um projeto definitivo. O Paulo teria que se transcender, e por isso ele fala de não ser eu quem vive, o Cristo vive em mim. A gente nota que mesmo Paulo, ele foi um instrumento e ele era um laboratório do cristão. Quando o cristão atinge aquele momento de ser desapropriado, que o termo que o Emmanuel usou com Chico, aí não tem limite. Lembrando que o próprio Chico disse isso para uma amiga médium, para o pessoal que estava na reunião, muito inseguro, ele falou assim: quando o médium ou o trabalhador, equivale à mesma coisa, entra no trabalho, na reunião, entrega o coração para Jesus, tudo é possível. Mas qual que é o preço? Entregar o coração para Jesus. Então, assim, a gente nota que o dom do Espírito é quando nós desarticulamos o poder da matéria. Ela se torna escrava, não mais senhora. O grande desafio nosso nesse campo do cristianismo, desde as prístinas, é exatamente não permitir que o mundo nos domine. A gente observa que o grande sofrimento das pessoas não é o fato em si, a prova em si, é a carga de aflição. E essa carga de aflição segue muito em razão da criatividade nossa, que é um mecanismo interior. Nós temos a imaginação como fonte dessa criatividade. A imaginação é muito importante, é dela que nasce a mística. É um departamento que a vontade coordena. E se a vontade coordena, ele oferece um contingente ideal. Mas quando não tem vontade, isso tudo funciona aleatoriamente, é um liquidificador. Cada hora é um componente, inteligência, memória, imaginação, e aí vai. Desejo, que são os departamentos citados por Emmanuel. Então, o que a gente observa? A grande luta nossa é não enfeitar mais o pavão, como dizia o Arnaldo Rocha. A gente ia falar alguma coisa boa, mas não enfeita mais o pavão, não, meu filho. Porque ele já se achava um problema. Ele tinha consciência disso. Quando nós somos chamados a exercer os dons do Espírito, isso não é tão simples quanto parece. Não é porque a gente vai usar o brilho da fala, o refinamento da inteligência, não é isso, ou a amorosidade. Por quê? Existem muitas pessoas amorosas no mundo, muito, trabalham com amorosidade e tal, e se colocam aparentemente abaixo, se curvam, servem. Mas se o próprio indivíduo fizer uma análise, ele vai ver que através disso ele controla os outros. Não sei se vocês entenderam. O Chico não controlava ninguém. O Chico era um amor em processo de crescente de sublimação. Então, se o Chico reverenciasse alguém,
ele tinha uma autenticidade nisso. Mas muitas vezes nós vamos fazer isso com segundas intenções. Às vezes a pessoa não confessa nem para ela própria. Ela habitua a fazer aquilo, é uma falinha mansa, é um jeitinho manso, ele é tão fraterno. Mas vai chegar uma hora que ele vai descobrir que ele pode estar escondido atrás disso. Eu não estou dificultando nada, né? Mas olha, é muito difícil essa análise, essa autoanálise. Ela é muito desafiadora. Porque o indivíduo vai descobrir que muitas vezes ele está oculto nisso. Ele cria uma carapaça. Quando a gente trabalha o texto do cego, que é o de Jericó e o de Betsaida. O Betsaida é o atormentado, ele precisou ser carregado, porque ele é viciado. Mas o de Jericó não, ele está à margem. Já tem um caminho à margem, só para você chegar. Ele estava sem capacidade de enxergar, de se conduzir sozinho. O outro não, o outro foi rebocado. O outro é complicadíssimo. O outro é caso agravado de cegueira. É vício mesmo. Mas o de Jericó é tranquilo. Então, quando Jesus pergunta para ele tem a objetividade de dizer que eu vejo. A gente até ri muito comentando isso com o pessoal do estudo grande. Vocês acham que Jesus sabia o problema dele? O cara não enxergava. E Jesus chega e diz: o que quer que eu te faça? Então tem muita gente que fala assim: mas será que Jesus não enxergou o óbvio? Mas tem gente que é cego e quer continuar. Então é nesse aspecto, Senhor, que eu veja. Ele fez a confissão. É diferente. A gente costuma chegar para Jesus e falar assim: você é muito orgulhoso? Você é isso e aquilo. A pessoa olha e fala, pode responder agressivamente que não, que ela está transferindo, etc, etc, etc. Mas quem sabe é aquilo que o Emmanuel fala para nós. Estou falando de dom de espírito, ou dos poderes do espírito. O Emmanuel diz assim, que o mensagem é um espelho. Corrijamos em nós aquilo que vemos nos outros. Porque geralmente, aquilo que mais nos incomoda nos outros é o que abunda em nós. E aí? Olha, nós que temos um compromisso assim, de falar muito de evangelho, de doutrina e tudo, tem hora que a gente se pega incomodado com algumas coisas. Então, a gente costuma, por dentro de nós mesmos, às vezes ficar assim: ai meu Deus, isso está me incomodando muito. Se não é um problema hoje, já foi ontem. A gente já fez o que a gente está criticando nos outros. E aqui ainda está meio que aberto. E às vezes a gente pensa assim: será que o que a gente está vendo tanto no outro, que está incomodando tanto no outro, não é uma vaidade ferida? Orgulho ferido? Isso é poder do Espírito. É um discernimento sem camuflagem, sem sabotagem. E ele é muito desafiador. Muito desafiador. O Paulo teve diversos momentos de dificuldade que foram socorridos pelo plano maior. Lembram deles que ele foi numa caverna dormir? E aí ele vai falar sobre os céus, porque vai conhecer as esferas espirituais, vai ter um encontro. Então ele vai falar do corpo, fora do corpo, se vê esse corpo normal, se vê o corpo espiritual. Ou seja, tudo isso fundamenta verdades. Nós estamos no Espiritismo ainda, lendo cartilha e reproduzindo sem maior labor. A gente tem um amigo que viaja o mundo todo dentro de uma área educativa. Então ele visita diversos países pelo governo brasileiro. Ele tem uma somatória de cultura invejável. E ele teve a oportunidade de frequentar o grupo em que o Honório elaborava o Evangelho, a doutrina e tal. Então um dia ele encontrou com a gente, depois do nós encarnado, ele falou assim: Wagner, eu observo que o nosso espiritismo no Brasil, ele é muito, como é que chama aquilo? Enciclopédico. Você vê muito expositor enciclopédico, decora os verbetes, ilustra a cabeça e dá aula de verbete enciclopédico. Foi o que eu não vi, eu não estou endeusando uma pessoa, não, tá, gente? Mas eu vi isso de uma pessoa que tem autoridade cultural para falar. Falou assim: foi o que eu
não vi no Honório, porque o Honório pesquisava as ciências, as questões históricas, geográficas, ia para o Evangelho, para a doutrina, e elaborava. Ele trazia um subproduto que era o labor dele. Isso é estudo. Isso é estudo. Isso é descoberta de potenciais. Por isso que o NEP é algo espetacular. O núcleo de estudo e pesquisa por causa disso. Quando a gente trabalhava muito no NEP, quando ele foi instituído na FEB, as pessoas vinham conversar, procurar saber qual que era o propósito efetivo, que graças a Deus está em voga, né, sobreviveu aos tsunamis rodistas, né, do movimento. É exatamente o quê? As pessoas se unirem, pesquisarem, co-participarem, elaborarem, porque isso dá poder para o espírito, desperta potencial. A gente não tem autonomia. A gente só tem autonomia quando você começa a elaborar na alma. Então, por exemplo, uma coisa é ler um texto, ah, que lindo. Ouvir uma palestra que te faz morrer de rir, ah, que bacana. Sopilei o fígado. Ri demais com fulano. Mas qual foi o conteúdo moral? O que te edificou? Como é que te levantou? Ah, de diversas formas. O que ficou? Ficou risada? Ficou um momento assim de grande emoção? Só isso. Então, essa pesquisa, esse estudo, essa introjeção do Evangelho, ela realiza uma obra de despertamento de forças que dormem. São essas forças do Espírito. O que elas fazem depois? Você já ouviu falar aqui. Mas existe um momento que você fala assim: o camarada fez isso. Eu consegui me calar. Aí você fala assim: nossa, antigamente quebrava pau. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pecado por adultério, aquele capítulo, um cadeado. Aí depois o sujeito fala assim: você viu fulano? Você não notou o sarcasmo dele, a ironia dele em relação a você? Aí a pessoa fala assim: mesmo? Não. Nem cogitou. Uma coisa é você trancar os dentes, beber a água da paz do Chico, né? Para não responder. Mas vibrou, teve ressonância. Um outro momento, o camarada falou assim: juro para você que eu não vi isso. Você tem certeza? O camarada foi tão generoso, nem cogitou de maldade alheia. O que não importa para ele mais? Ao dom do Espírito, atingindo os refolhos do ser. O indivíduo nem pensa mais no mal. Então, de vez em quando, o povo chega e fala assim: o Chico é ingênuo. O Chico é ingênuo, não é possível. Aí o Arnaldo, que era muito olho de águia, né? General de muitas vidas, ele tinha um olho de águia que passava assim, ele via psicologicamente as pessoas. Aí chegava perto do Chico, isso é coisa que ele contava pra gente, nos bastidores, assim, gostosura. Fulano ali é um canalha. Meu filho não disse isso. Ou meu filho não fala isso dele. Ele é fulano, filho de ciclano, fato que aconteceu. Nosso amigo está lá no nosso passado, meu filho, não fala isso. Aí o Arnaldo disse: tá bom, sou errado. Tá bom. Os Gostosura sabia das coisas, chamava o Chico Gostosura, sabia das coisas. O tempo passou. Aí descobriram que o cara conseguiu a assinatura do Chico numa folha em branco, fez carta para a Belga Mineira, arrumou um dinheirão porque a mulher do presidente era fã do Chico, amiga dele. Aí o cara passeando de carro novo, de roupa nova, não sei o quê. Aí tinha Arnaldo, Clóvis, Wallace, não sei mais quem, estavam fazendo uns depósitos porque eles queriam ajudar e fundar uma instituição. O homem não arrumou acesso e surrupiou o dinheiro. Aí foi uma soma de canalices. Aí um dia o negócio estourou, foi parar no Chico, o Arnaldo olhou para ele, e o Arnaldo, na hora que ele deduzia as coisas, ele não era de falar não, ele batia a mão assim em casa, olhando por nada. Aí o povo lá comentando os assuntos de era pauta, o nome do Chico. Aí na hora que todo mundo foi embora, foi nesse dia que ele contou que o Chico olhou assim:
Gente, vocês não levam isso a mal, não, porque foi uma coisa íntima e ele não estava denegrindo. Ele estava falando de uma situação deletéria, tá? Porque isso é deletério para o espírito, isso tem mau cheiro, né? Então, o Chico virou para ele. Ele olhou e falou assim, olhou para o Chico. Cantei a pedra, né, gostosura? Falei que ele era um canalha. Aí o Chico olhou para ele e disse, ô meu filho, no dizer de um espírito amigo, você tem faro para carniça. Mas por que eu estou contando isso? Porque o Chico não julgava a pessoa. Não julgava. E o povo falava assim, ele é ingênuo. Não, ele acreditava nela. Dom do Espírito. Dá chance. Que é o episódio de Jesus com Judas. A que vieste a mim. Ele tinha cantado até antes. Mas ele deu oportunidade até o último instante. Para que ele não se tornasse um criminoso. Para que ele não se arrependesse do delito. Não é cometido. Ele deu até o último instante. E é isso. Então, dom de espírito é não fazer o jogo da matéria, da ilusão da matéria, do materialismo, do hedonismo. E aí vai, essas porcarias todas, né, que a gente está vivendo aí. O domínio delas. Nós estamos perdendo o caráter. A gente xinga os meninos que estão vivendo. Falando demais? Não. A gente fica preocupado nesse país, vivendo virtualmente, mas nós vivemos virtualmente. A gente vive da ilusão da matéria. Está todo mundo na mesma onda. Não é só celular que lê a gente, não. É pior, né? É uma forma de prender. Mas nós vivemos assim, a gente interpreta as coisas. Então é preciso que quando a gente pensa em dom do Espírito, a gente se recolha ao nosso íntimo, se reencontre de novo. Às vezes a gente toma muito aquela postura de Marta, na casa de Betânia, né? Marta e Maria, naquele episódio. Marta, você estás muito afadigada, preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. A gente vê isso em todos os níveis. Uma coisa que mais afeta as pessoas é relacionamento. Então tem lá, meu amor, meu afeto, minha querida, meu querido, não importa. E a pessoa não dorme, não come, não vive mais, alieno, por causa daquilo. Por que a pessoa faz isso? Transferência. Porque no fundo não é nem amor, é uma carência tão brutal que a pessoa elege aquilo por compensação. E depois que passa o tempo no desgaste, que é um relacionamento mais até expiatório, né? Porque é um processo de autodescobrimento, aí aquilo pode acabar de forma traumática. E depois de um tempo a pessoa fala assim, nossa, como eu me iludi. Como eu estava iludido ou iludida. Vocês entenderam? Por quê? Porque é mecanismo de transferência. Então a gente está sendo convidado no estudo da doutrina com o Evangelho, que é o aspecto moral da doutrina, porque a doutrina espírita emoldura o Evangelho. O Espiritismo, a gente poderia dizer que é o aspecto científico do Evangelho de Jesus. Porque a gente não dissocia os dois. A gente vê os princípios espíritas nas parábolas e nos ensinos e vê o Evangelho aplicado na resultante do estudo das leis, dos fundamentos do Espiritismo. Então, o Honório falava assim, a gente, depois de associar a doutrina e evangelho, você fala assim, eu aprendo mais doutrina no evangelho ou aprendo mais evangelho na doutrina? Você não sabe separar isso. Não sabe. Tem gente que fala que o Espiritismo é só científico. Para a cabeça dele. Porque ele está bloqueado. Ele ainda está bloqueado. Evolutivamente falando. Ele pode ter algum preconceito e tudo, mas ele tem limitação no plano do sentimento. Porque são dois canais. Um que busca e opera no raciocínio. É o átrio do templo segundo os Espíritos. E o outro que é o sentimento, que é a vivência, que é a entrega, que é a usina de transformação do que tem à luz daquilo, com aquela proposta muito maior. Então você tem aqui a sabedoria, aqui instrução, aqui sabedoria. Então antigamente, em Minas Gerais,
até por união daqueles espíritas, né, que inclui o Honório, o Sobral, o Sr. Leozário, eles criaram apostilas, trabalhos para evangelização, para a juventude, para estudo da doutrina do Evangelho, e eles usavam um lema: a instrução forma, a educação forma e o Evangelho transforma. Esse era o lema. Porque hoje a gente fala de educação, a educação do mundo forma, mas só o Evangelho transforma. Porque é a sublimação. Dessa forma, então a gente pega o Saulo para o Paulo. Ele estava se educando nas bases cristãs. Mas quando ele fala o Cristo vive em mim, é a grande transformação. É o pulo do gato, como diria o Honório, né? Então, dons de espírito, ele é essencial. Ele é qualitativo. Ele não é esse besterol que tem, não. Ele não é autoajuda, ele não é psicologias, nada. Tudo isso é instrumento. Aí o povo fala assim: você está diminuindo? Não. Isso é instrumento. Isso não é o espírito da coisa. Isso é um instrumento para ajudar a intermediar, a interpretar o espírito. Mas não é o foco. Aí o povo prefere a roupa do padre do que o conteúdo do coração do padre. Vocês entenderam? Então o conteúdo é que interessa. Então, o dia que a gente entender poder de espírito, a gente não vai se ocupar tanto de formalidade. Isso para a gente é. O que é profunda simplicidade? Os espíritos dizem que a simplicidade das altas entidades é desconcertante. Porque ela é extremamente requintada. Isso já foi cantado aqui por um filósofo. Extremamente requintada. O que é o luxo? A simplicidade. O resto é feiura. Porque o que a gente chama de luxo é combinação de mau gosto. Então você exagera a quantidade de ouro, de cores, de cortes, fica aí. Aí vira moda para o mundo, mas é uma feiura. O bonito mesmo é o enxuto, aquilo que sublima. E é simples, tão simples, né? Então não falei demais. Agradecemos pelo Wagner, pelo profundo estudo aí dos dons do Espírito, né? A dimensão dessa fala de Jesus, que embora sintética, traz para nós todos um universo mesmo de deveres e de compromisso. Agora, passando ao nosso amigo Gustavo aqui, Paulo, eu digo que ele era um tecelão em dois planos. Ele fazia as suas tendas, os seus tapetes, mas ele era também um tecelão de corações, nessa sua habilidade de criar esse espírito de cooperação, de pegar os fios mais diversos e uni-los numa obra só, coesa, una. Então, a grande capacidade, Paulo isso permeia todas as suas cartas. O que ele mais investiu, talvez, foi justamente criar essa comunidade cristã, ou as comunidades cristãs que eram chamadas de eclesias, ou seja, unidades comuns, onde você tem os diferentes sintonizados em torno de um mesmo objetivo, que é o que dá unidade, né? O Cristo é a cabeça da igreja e nós, os trabalhadores, o corpo da igreja. Essa é a ideia de comunidade, de eclesia. Então ele foi aquele que realmente criou esse cristianismo pulverizado, né? Não algo centrado em algum lugar, mas vários pontos de luz. Como o Chico falava, né? Nós precisamos de vários postes. Não dá para fazer dois morões muito perto, não dá uma cerca. Você precisa espalhar os morões, você precisa espalhar os postes. Você colocar todos os postes numa mesma praça, toda a cidade fica apagada, e aquela praça ninguém enxerga nada. Então, essa habilidade dele de pulverizar, nesse sentido, pensando no movimento espírita, na casa espírita, nessa relação da casa espírita, o que a gente tem a aprender com Paulo e as suas lições? O movimento, a casa. Bom, eu primeiro acredito que a gente tem que aprender ou reaprender com Paulo a centralizar o Cristo no movimento espírita. O Cristo parece que de uns tempos para cá, Jesus deixou de ser a figura mais importante, a cabeça da doutrina. E aí nós nos lembramos quando Paulo, acho que aos Gálatas mesmo, escreve que se eu ainda estivesse agradando os homens,
não seria servo de Deus, né? E acredito que o primeiro ponto nosso, então, é retomar no movimento espírita a cabeça do movimento como sendo o Cristo, o Evangelho do Cristo, e não estabelecermos mais essas ideias de que estamos aqui a serviço dos outros, a serviço dos homens, quando nós estamos apenas, e deveríamos estar apenas a serviço de Deus, ao propósito do Cristo, a servir a essa bandeira. E a doutrina espírita, ela decorre do próprio Cristo, de Jesus. A partir daí, a maior contribuição, então, que nós deveríamos, a maior preocupação que nós deveríamos ter, eu acredito, seria essa, em termos esse entendimento a trazer Jesus de volta para o movimento espírita e lembrarmos da nossa responsabilidade em relação a eles. Depois disso, retomamos a Paulo, quando ele vai, acho que se eu não me engano também aos Coríntios, que ele diz que cada um contribua segundo propôs em seu coração, não é? Nem com tristeza, nem por constrangimento, mas Deus ama o que dá com alegria. E o Wagner de manhã trouxe isso, né? Que hoje nós temos vivido tempos em que os operadores do movimento espírita estão preocupados em serem médiums, em serem cópias, em serem caricaturas de outras pessoas e esquecem de ser trabalhadores do Cristo, trabalhadores de si mesmo e contribuir cada um segundo tem em seu coração. E não fazer isso com tristeza, nem fazer isso, não, mas fazer de acordo com o que se propôs em realizar. Não querer fazer a tarefa do outro, fazer a tarefa que lhe cabe. A tarefa do outro é a tarefa do outro. Se ela está chamando mais atenção, ótimo, difícil para ele. Dificuldade dele que vai ter que lidar com as lutas, como Wagner colocou, muito maiores. Muito maiores. Então, eu acredito que para o movimento espírita, hoje, nas casas espíritas, o trabalho nosso de pulverização da doutrina espírita poderíamos trazer esses dois trechos de cartas de Paulo e aplicarmos isso à nossa responsabilidade perante a doutrina espírita. Nós vemos todo um processo, todo um trabalho que foi realizado para que o Evangelho fosse novamente reaceso no coração da humanidade e dos homens, e a nossa obrigação é manter essa chama acesa. E como que nós vamos manter? Como Wagner diz, eu gostei muito da expressão sendo intérpretes, mas não o intérprete de pegar um texto e interpretar, mas de vivenciar, estarmos dispostos a renunciar, a servir, a ser exemplo. A nossa unidade deve ser sempre antes com Cristo. O que nós fizermos a partir disso, a doutrina vai receber. E o nosso propósito deve ser esse, o do trabalho. Acredito que o que falta hoje, tem faltado muito hoje para o movimento, é isso, né? Sermos, como o Arthur disse numa palestra, lá na Casa de Fraternidade, sermos a cada dia menores, para que o Cristo apareça. Que é um lema de João Batista, né? É preciso que ele cresça e eu diminua. Nesse sentido mesmo, a palavra
palavra eclesia, que era o nome que Paulo dava a essas comunidades, do grego, né, assembleia, comunidade, é interessante o próprio nome. O grego é a junção de duas palavras, na verdade uma preposição e um verbo. Ek, em grego, que significa para fora. Daí vem, por exemplo, o ex, né, que nós temos no português, exterior, por exemplo. E o klesia é a conjugação do verbo chamar, similar ao verbo inglês claim, né, no grego também. Então, na verdade, olha que interessante o nome, chamados para fora. Esse é o nome que se dava à comunidade dos seguidores de Jesus, aqueles que são chamados para fora. Para fora de onde? Alguém quer responder? Para fora de onde? Para fora do quê? Talvez daqui para a sociedade, enfim. Seria isso um chamado também à nossa execução de tudo que temos aprendido lá fora? Bom, ninguém é sozinho, né? Inclusive a cooperação na lei. E chamados para fora, não consigo deixar de pensar que talvez até o momento antes da mensagem do Evangelho ser semeada na terra, talvez cada um de nós estivéssemos muito dentro dos nossos caprichos, dos nossos gostos, das nossas vontades, centralizando muito a nós mesmos, esquecendo essa dimensão do outro, né? Então eu acredito que chamados para fora é saindo mesmo desse egocentrismo que a gente se coloca e que nos aparta tanto, né, uns dos outros, nos fazendo esquecer que o caminho entre nós e Deus é o próximo. Excelente. Eu acho que lembra um pouco até aquele mito, né, conhecido Platão nos traz, dito por Sócrates, o mito da caverna, em que, de maneira semelhante, né, somos chamados para fora da caverna, das nossas ilusões, dos caprichos multimilenares, dos vícios, em que temos apenas a visão da sombra do que é a realidade, perdemos em muito a vida abundante que nos espera, e Jesus, como fez com Lázaro, vem e nos chama para fora, Lázaro, né? Venha para fora, saia, deixe essas velhas cavernas em que nos prendemos. E penso que também é um chamado nosso, né? Porque aqui na casa espírita, seja onde for, onde a mensagem do Mestre seja estudada, onde algum aspecto de espiritualidade seja estudado, aqui nós nos abastecemos, nós nos robustecemos, nos fortalecemos, mas no fundo somos chamados a atuar lá fora. Eu me lembro de uma frase de Herculano Pires, que eu nunca me esqueço, ele diz assim: o centro espírita nasceu das sandálias de Jesus. Que às vezes a gente acha que o centro espírita é isso aqui só, né? Mas o centro espírita ele tem que estender a sua ação aos lares, aos locais onde trabalhamos, às ruas, através dos intérpretes que venhamos a ser do que aqui colhemos. O que você acha nesse sentido, Anderson? Perfeito, e eu queria até dar um passinho para trás. Alguém, acho que você falou do videogame, né? Alguém estava falando do videogame aí das crianças. O que todos aqui que têm filhos pequenos, adolescentes, ou até adultos, né? Porque tem uns adolescentes com 45 anos mais ou menos, que ficam no videogame, e o que eles fazem ali, se não vivenciar uma fantasia. Então, vamos falar do joguinho que eu jogo com o meu neto do NBA. Então, ele é o Michael Jordan, sei lá, e ele se sente assim. Então, ele está vivenciando aquilo que ele não pode vivenciar aqui fora, ser um campeão. Ele acredita que ele está fazendo isso lá, e quanto mais tempo passa, mais ele vai se afundando nessa ilusão. E nós não estamos num grande videogame, né? Que dá matéria. É como se o nosso pai nos chamasse para parar desse joguinho do videogame, né? Nós estivemos mergulhados ali para compreender e nos libertar da matéria. Então, em vez de sermos escravos dela, sermos seus senhores. Eu acho que então, a questão do sair, acho que tem bastante a ver com isso. E o sair do centro espírita, isso a gente debate
toda semana no nosso trabalho, né, Edilson? Nós temos sobre que o centro espírita, evidentemente, seria o posto Ipiranga, né? Onde a gente vai abastecer, onde a gente vem repor as energias, mas é lá fora que a gente vai gastar esse combustível, é lá fora que a gente vai vivenciar isso. E a gente não vai vivenciar fazendo palestra, fazendo proselitismo. A coisa mais gostosa de se ouvir é quando você em silêncio faz alguma coisa e a pessoa fala assim: você é espírita? Ou você é cristão? Não precisa nem falar que você é espírita, você é cristão. Mas foi por um ato seu, não foi pelo seu proselitismo. Acho que é isso. E eu penso também que, complementando o que o amigo disse, levar também a igreja, construir ela lá fora, sem proselitismo, só pela vivência, só, pregar o evangelho, vivendo, se for preciso, aí a gente fica falando aqui. Me lembra um pouco aquela pergunta que a mulher samaritana faz a Jesus, né? Onde que se deveria adorar a Deus? Né? E elas, como samaritana, nós tínhamos basicamente 2 pontos ali em Israel de adoração. Isso dava muitas disputas internas daquele povo que vinha de uma mesma origem, aqueles 2 povos que provinham de uma mesma origem. Nós tínhamos o Monte Gerizim, onde os samaritanos consideravam ali um ponto de adoração, e nós tínhamos o monte lá que ficava em Sião, onde ficava em Israel, em Jerusalém, o templo, onde todo judeu tinha que ir pelo menos 3 vezes ao ano para estar ali em contato, comunhão com Deus. E pensando nesses 2 montes, a frase de Jesus, a fé transporta os montes, ganha um novo sentido. Onde antes pensava que eu preciso ir até aquele monte para fazer a adoração, agora eu entendo que essa fé que Paulo vai falar muito na sua carta, que não é crença, essa fé que é essa fidelidade que precede a comunhão com o Criador e que converte aquele indivíduo onde está nesse intérprete da presença divina, que traz, digamos assim, um local de adoração para além de locais exteriores, aonde ele está no templo do seu coração. Então, eu acho que é um pouco isso também. Se é transportar a igreja com você, quando Paulo mesmo disse nas suas cartas: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, essa ideia dessa, digamos assim, flexibilidade, né, que a gente vai tendo. No âmbito da mediunidade, Gustavo. Vai os dois. Vamos começar com você. O que a gente aprende com Paulo? Primeira carta aos Coríntios, ele fala bastante, os dons do Espírito, ele descreve na reunião mediúnica, no capítulo 14 de Coríntios. Paulo, o Emmanuel mesmo vai comentar essa mensagem no Ceará dos Médios, ele fala: alguém que lesse esse trecho da primeira carta aos Coríntios de Paulo sem saber a fonte, imaginaria que era algum livro espírita moderno falando sobre mediunidade ou mediunidade, para a gente ter uma ideia de como isso era comum, como ele tratou isso, mas de um modo geral, no exercício da mediunidade com Jesus. O que a gente aprende? Simplicidade, seriedade, compromisso. Simples. São palavras que não precisam de outros sinônimos, são palavras que não precisam de outras explicações, e que deveria ser a nossa cartilha, aliada aí ao que depois Kardec nos trouxe com o livro dos médiuns, não é? O guia dos médiuns e dos evocadores, mas é o que deveria ser. Eu penso que essas 3 palavras, elas demonstram isso de forma muito clara, o que nós aprendemos com Paulo nesse sentido. O resto é só trazer mais. Não, o Wagner vai falar, mas é para o Wagner falar, né? Para o Wagner. Mas eu penso exatamente dessa forma, né? Que é o que nós conseguimos
abstrair e reviver com Paulo no aspecto da mediunidade. E aí nós poderíamos também ir para outras discussões a respeito da carta, na aplicação do que nós temos vivido no aspecto dos fenômenos mediúnicos hoje, o que é de muito comprometedor, né? Como o Wagner também colocou de manhã, aí, né? Como está comprometedor, como os médiuns têm atuado sem responsabilidade, sem o devido devotamento, sem o trabalho de buscar realmente o exercício da mediunidade com Jesus. E Jesus exerceu, dignificou a mediunidade de que forma? De forma mais simples. Então, exercer mediunidade com Jesus a respeito da Bíblia é isso: seriedade, compromisso, simplicidade. O Espiritismo deu um golpe na teologia e acabou com o inferno. Não existe inferno. Não existe. O Satanás é uma simbologia de todos aqueles que desertam da lei divina. Então, essa revolução provocada pelo Espiritismo, ela vai nos ajudar a entender Saulo e Paulo. Porque o pensamento é o veículo da alma. A alma se expressa através do pensamento. E os Espíritos definem que onde existe mente, existe emissão de ondas mentais, que é o pensamento. E onde existem ondas mentais, existe associação de ondas. Então, o que Kardec falou, que todos somos médios, que muita gente questiona, que acha que a mediunidade é só a ostensiva, a produtiva, aquela que revela algum fenômeno. Mas a gente nota o seguinte: o Saulo era uma criatura atormentada. Então, quando a gente analisa a autoridade de Paulo trabalhando o que eles chamavam de profetismo, né? Naquele episódio lá com Silas, em que ele rasga a roupa diante daquela médium atormentada. Então ele fala: o cristianismo sem profetismo é um corpo sem alma, né? A gente está vendo aí espiritismo sem espírito, né? Só com pensadores. Porque já teve época, vem, vai. Combate médio, não combate médio. E os povos dos médios só sofrendo a perseguição das bruxas, né? A coisa não muda muito. Então, a gente não sabe se esse combate ou essa incompreensão, parênteses, viu, gente? Se esse combate, essa perseguição é uma falta de qualificação dos observadores, que Kardec se qualificou para lidar com médicos e ensinou. Mas parece que o povo não estuda e não se prepara, não. Porque eles combatem, excluem, diminuem, comparam. Faz tudo errado. E a doutrina é a ciência que esquadrinha a mediunidade. Médiuns, para falar o termo certo. Porque Allan Kardec estuda a mediunidade, ele estuda médiuns. Ele parte do conhecido para o desconhecido. Quem estudou a mediunidade foi André Luiz, que trouxe lá nos domínios da mediunidade. É a visão do além para a terra, do trabalho mediúnico. Aí você vê as mediunidades. A mediunidade é o efeito do transe mediúnico. Então, ela é a resultante. Então, Kardec estudou aqueles que produzem fenômenos, os médios. Então, assim, o Saulo, ele era um indivíduo que chegou a apedrejar, a superintender o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele tinha indisposição com os cristãos, ou seja, ele estava sem destino. Ele já era médium. As forças, que muitos chamam de involutivas, elas dominavam o campo mental dele. Ele já era atormentado. Aquela crise
que Emmanuel descreve, que precedeu a queda do cavalo ao sol do meio-dia, no deserto de Damasco, aquilo foi a culminância de um processo de obsessão. Vocês têm dúvida disso? Qual que é o primeiro? Quando não é mediunidade? Porque mediunidade, o termo médium, mediunidade, são termos espíritas, é um neologismo. Kardec cunhou esses termos. Como espírita, espiritista, ele cunhou esses termos. Porque esses termos não tinham essa representação. Então ele cunha esses termos. E eles passam a ser universais a partir da obra da codificação, com esse significado. Então você vai observar que quando ele define médium no conceito espírita, ele não está falando de obsidiado. E nem está falando de mediunismo. Porque o mediunismo ele não tem doutrina, ele não tem orientação. Então, quando a gente fala com todo o respeito, viu gente? Com todo o respeito. Porque nós temos que entender que tudo tem seu papel, todos os ambientes, todas as religiões. Quando você fala de Umbanda, Candomblé, mesmo da Quimbanda e outras derivações, você está falando de mediunismo. Porque a maioria ainda não segue uma orientação doutrinária e essencialmente moralizadora. Eles podem até ter uma doutrina que segue uma espécie de mitologia, né? Se você estudar um Orixá, é mitológico. É bonito até, é mitológico. Mas por que a gente gosta da grega e não gosta da do africano? Que preconceito é esse? É a mitologia deles. A gente não estuda. Olha, a psicanálise se valeu para se explicar, para se definir da mitologia grega. O que é complexo de Édipo? O Freud viu isso lá atrás. E como significou? Então, é muito interessante. O aculturamento do indivíduo o liberta desses guetos fundamentalistas e profundamente preconceituosos. Então, o Saulo sofreu isso, porque ele vivia num gueto religioso e político. Ele vivia nesse gueto. Nós estudamos aqui no início. Ele deu a carteira de identidade, mas ele falou que aquilo foi uma perda, ele reputa por perda. Claro, em diversos aspectos. É uma condição. Na terra primitiva ainda é uma condição. Você vê muita gente no gueto, é o tempo dele do gueto. A gente não fala que tem tempo da treva, e não adianta se espelhar. Ela vai assumir, vai te bater, e você vai ter que aguentar. Ela vai fazer isso com você. Por quê? Meu reino ainda não é deste mundo. Se a gente prestasse atenção nisso, a gente não teria tanta expectativa. Como propõe André Luiz numa mensagem muito linda. Não tem expectativa, tem perspectiva. É diferente. Eu olho lá no futuro, na resultante de tudo. Agora, se eu ficar no momento, eu vou me danar. Porque eu vou me desiludir. É o que muita gente fala, desistir do espiritismo não presta. Não, farinha do meu saco. Não é. Você confiou em homens falíveis. Nós somos uma reunião mediúnica, que teve uma escrita lá, toda especial, sem médico, tudo. O Haroldo estava até com a gente também, o Haroldo fez experiência com a gente. Então, o Honório comunicou. Falou, estou aqui com o Emmanuel e Chico Xavier. Escreveu lá. Não era médico, tá? Eram as pranchetinhas lá, estava fazendo experiência das pranchetas. Eu falei, nossa, que beleza. E na conversa, nas perguntas que foram feitas, a gente falou da questão do movimento, da prestação de serviço e tudo. Sabe qual é o recado do Espírito? Cautela, confiem nos Espíritos. Ele não falou nos Espíritas, confiem nos Espíritos. O que significa isso? Perspectiva. Se você for na fonte, naqueles que são os verdadeiros orientadores, você não vai se decepcionar. Mas se você centrar no elemento, lutando com suas próprias imperfeições, com sua natureza ainda dúbia, ou até multidona, com domínio espiritual, porque falam de bipolar, mas tem multipolar por aí. O Emílio escreveu um livro sobre condomínio espiritual. Aquilo é uma realidade. Aquilo é uma realidade. Então, o elemento vive como uma legião. Lembra do Evangelho? Qual é o teu nome? Legião. Porque eram muitos. Tem hora que não é Espírito Santo. São vários.
Então, nós estamos lidando com um mundo ainda muito enfermo. O Saulo é a representação disso. Quando ele passa por aquele processo de depuração, ele cai, fica febril, não enxerga mais e vai se recolher debaixo da orientação que o próprio Cristo deu a ele, até que chega a ovelhinha que ele perseguia, para libertá-lo. A gente falou da enxertia, olha como é que ela acontece. Contra a natureza. Porque a natureza nossa é assim, defensiva, né? O vilão persegue a ovelhinha, o lobo persegue a ovelha. Aí com Cristo como é que acontece? Aí vocês entendem na prática aquilo que o Paulo escreveu. E contra a natureza, o zambujeiro foi enxertado na oliveira. Ou seja, o que era pequenininho, limitado, foi enxertado no grandão, no que tinha evolução, psiquicamente. O que acontece ali com Paulo? Quem ele perseguia fez socorrer. É muito bonito. E aí ele perde as escamas dos olhos. Isso tem um significado muito profundo, né? E lembra da capa? Eu até não concluí. Porque o cego, ele lança de si a capa. A capa. Capa de conveniência, capa de preconceito, capa de inconformação, capa de revolta, capa de descrença, entendeu? Aí vai. Essas capas, essas porcarias que a gente usa e acha que está abafando. Então ele lança de si a capa, aí ele se liberta, ele enxerga. No caso do Paulo, as escamas, que eram capas. Eram as capas. É a visão obtusa, retrógrada. Porque escama vai. O Honório falava assim: esse negócio da escama do Paulo remonta lá atrás na retaguarda, nos ambientes primários onde se deu do peixe para o anfíbio, para o réptil, para o mamífero, ou seja, foi lá na retaguarda, o negócio estava feio para o lado dele. Tipo assim, significados, né? Ele estava muito obtuso mesmo. Ele estava com um problema sério, estava preso numa retaguarda difícil. Então ele se liberta daqui e aí ele assume Paulo. Quando ele assume Paulo, todo o trabalho dele é mediúnico. As epístolas, ele era orientado pelo próprio Estevão. Entenderam o que é médium consciente? Médium consciente. Vou dizer assim, essa mediunidade consciente, eu queria ser igual aquele assim que apaga. Vai. É joguete de espíritos, só se tiver muita seriedade. São os que mais sofrem, sério. Apaga, você faz o que quer com ele. Então, é a profunda passividade, né? Porque essa inconsciência é relativa. Mas até que a pessoa educa, descobre. O Paulo era um médium consciente. Esses médios profundamente intuitivos, conscientes, que intermediam. Ele estava debaixo do Cristo. O Cristo operava com ele através de Estevão. Então ele sublima a mediunidade. O que mudou? A visão cósmica da vida. O que mudou para Paulo? O que fez da mediunidade dele uma mediunidade sublimada foi a adesão de novos padrões. Quais? O do Cristo. Jesus ensinou as coisas da terra? Ele falou das coisas cósmicas de Deus, dos mundos, das muitas moradas. Ele falou para Nicodemo: se vos falo das coisas da terra, você não crê, eu não vou falar das celestes. E aí? Então Jesus falou do que é celestial, do que está fora da terra, da vida na sua dimensão universal. Aí o que aconteceu com o Paulo, que pegou o gancho? Sai do gueto. Sai do gueto. Eu brigar com o pó? Essa vestimentazinha aqui, que dura um tempinho, só depois jogar ela fora? Entendeu os processos? Entendeu? Então ele relativizou. A importância da matéria que ela tinha era de instrumento, não mais de senhora. Então, para ele, cargo, posição, dinheiro, roupa nova, naquela época tomar banho, né? Beduíno que toma banho quase não bebe água. Falei que ele virou um tistão no deserto. Porque era um homem tostado, um tistãozinho, chegava lá e abria a boca, todo mundo assombrado. E aqueles olhos vivos, cheios de
alma, de espírito, de beleza. Então o povo assombrava com aquilo. O homem devia não ter voz mais, e tem essa potência toda. É o magnetismo polarizador. Então é muito bonito ver a mediunidade por esse prisma, porque a gente cria muito orientação para as pessoas. E realmente é a primeira fase. Até que a pessoa sinta amor, sinta devoção, sinta respeito pelos espíritos, pelo trabalho com os espíritos, pelo sistema de acolhimento, pelo sistema de produção. Aí, qualquer regra está. Porque onde existe amor, você não tem que bater. A gente bate quando o cara é rebelde. Então as regras existem, que foi o que Jesus falou diante da mulher adulta. No princípio não era assim, mas por causa da dureza dos corações, Moisés estabeleceu a carta de divórcio, que é uma forma de regulação humana. Regulação humana. No princípio não era assim. Ou seja, na origem de tudo. No projeto divino, a gente não precisa disso. Mas a gente faz isso até como meio de preparar-se. A disciplina antecede a espontaneidade. Explica Emmanuel. Então a disciplina vem antes, ela não é o fundamento. Ela é um instrumento. Quando chega a espontaneidade, adeus disciplina. Não preciso de você. Eu já aderi de coração, de alma. O indivíduo não precisa mandar. Você já viu o Chico? Alguém precisava falar alguma coisa para o Chico? O Chico fazia piada de si próprio. Vocês já prestaram atenção nisso? Ele cantava as imperfeições dele e ria delas. E contava, fiz isso. Sou uma mula. E aí vai. Sou um cisco. Não é cena. Ele estava falando a verdade. Porque ele enxergava de modo tão universal, que ele não se importava com ele. O ego dele, ou aquilo que a gente chama de ego, né, que é o aspecto negativo, ele não se importava com aquilo, não. Pode bater, meu filho. A irmã do Chico um dia disse para nós assim, eu fui visitar o Arnaldo, em Pedro Leopoldo, depois ela desencarnou, no instante ela desencarnar, a Lucília virou para mim, para Arnaldo, contou as histórias, tudo, virou e falou assim, meu filho, você podia falar qualquer coisa com o Chico, xingar, pôr defeito, ele ainda sorria, agradecia, era generoso, mas meu filho, se você falasse mal de Jesus da doutrina espírita, ele virava uma onça. Vocês entenderam? Ela falou isso para mim, na frente do Arnaldo. E virava uma onça, meu filho. Ele pode bater. Agora, no que é sagrado, não zomba, não. Então, a mediunidade, ela alcança esplendor quando o coração entra. Quando a adesão do coração entra. Do contrário, sabe aqueles médicos que chegam no centro, cheio de ataques, e chora, e esperneia, fala que não quer, e que está com medo? Resistência. Resistência. Efeito de resistência. O médico vai psicografar. Se ele tem um processo mais... Eu não gosto da palavra mecânico, não existe mecânico. Se é um processo mais involuntário. Se ele resistir, o braço dói. Dói feito inferno. Mas dói, parece estar arrancando. Se ele resistir. Porque concentra os fluidos. E ele vai sentir o efeito disso. Mas se ele permite, entrega o coração, confia, não tem dor. Vai. É engraçado que nas mínimas coisas nós aprendemos o que é resistência e o que é adesão. É impressionante. E mediunidade precisa de adesão. Quanto mais o médium confia, se entrega ao bem, por amor ao bem, para a promoção do bem, mais ele produz. E não é número, não, é qualidade. Às vezes ele vai numa reunião de desobsessão, está lá inserido, ele vai receber no máximo 2 espíritos. Aí um dirigente, se ele for muito ortodoxo, ele fala assim, tem pouco, está precisando entender mais, nós precisamos entender uns 100 aqui por semana, para ver se ajuda esse espírito. Ele não entendeu. Que um bem ajudado reflete num monte do mundo espiritual. Porque o espiritualidade sabe mexer na peça que desarticula o grupo. E nós não entendemos isso.
E a reunião tem espírito que pode manifestar, espírito que não manifesta, mas assiste e é envolvido pela vibração do trabalho. Quando é sério. Porque senão é reunião de obsessão. Aí a bagunça, do outro lado, bagunça desencarnada, aí vira uma festa de Babel. Por aí. E os mentores deixam, porque é fazendo psiquismo. Isso é mero psiquismo. Já convive junto mesmo, já está todo mundo obsidiado, está afinizando mais. Um dia eles vão qualificar isso aqui. Então, olha o que o Paulo faz consigo próprio, em termos de refletir os ideais, as propostas crísticas. É bonito. Primeiro é orientado. Ele se cura e vai prestar serviço. Essa é a proposta, né? Eu ia só colocar, o Wagner falou logo no comecinho aí da fala dele sobre os raios e as ondas, né? E logo veio o prefácio de Emmanuel, os domínios da mediunidade, né? Raios, ondas, mentes e médiuns. E Emmanuel, a respeito desse formação desse domicílio espiritual que nós vamos criando, da nossa responsabilidade e da emanação de que nós enviamos, ele vai nos dizer aqui: cada médium com sua mente, cada mente com os seus raios. E à medida que arremessamos esses raios, conforme nós arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual da onda de pensamentos a que a nossa alma vai se afeiçoar. E em boa síntese, ele conclui dizendo que, em boa síntese, lembrando ainda de Jesus, cada um segundo as suas obras. Médiuns, essa é a tarefa. Agora, Mandinha, estamos estudando atualmente a Carta aos Filipenses, né? E ela é chamada de Carta da Alegria. Mas quem lê o primeiro capítulo, às vezes não vai entender muito bem por que é a Carta da Alegria. Porque Paulo vai falar muito do aspecto assim, do sofrimento, das dores, né? Do desafio. Até tem a fala dele conhecida, no capítulo 1 ainda. A vós foi dado em relação a Cristo não só o direito de crer nele, mas também de padecer por ele. Então, assim, à luz daquilo que a gente vem estudando de Paulo, daquilo que o Espiritismo nos abre de perspectivas e não de expectativas, né, como o Wagner falou, como entender esse contraste aparente entre uma carta que fala de uma alegria, mas ao mesmo tempo fala das dores, dos desafios do seguidor de Jesus? Bom, pela nossos estudos, nossas reflexões, uma coisa que é muito importante nós pontuarmos é que quando Paulo está falando com essa comunidade de Filipenses, ele está falando conosco. E estamos encarnados no planeta Terra. E estamos a caminho. E isso significa que é um caminho tortuoso. E Jesus não nos enganou, né? E no processo desse caminhar, para que a gente tenha pernas mais fortes, esses obstáculos eles precisam se apresentar para nós. Então, esse tom do primeiro capítulo, né, que apresenta tantas adversidades, inclusive o contexto é muito importante da gente relembrar. Paulo está preso em Roma, né? E numa situação que ele não sabe ainda se ele vai sobreviver ou se ele vai morrer, né? E em vários momentos ele ressalta, né? Não importa. Para mim o melhor seria, né? Ele diz na carta, o melhor seria que eu fosse logo ter com Cristo. Tem até o versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o tempo todo Paulo está dando um tom para a gente de mostrar que o olhar dele não está estacionado na materialidade, no momento presente. A visão dele está maior, está ampla. Ele vive no mundo e depois ele fala:
Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, eu não sei bem o que escolher. Né? Se ele pode ser útil ali, é ali que ele vai querer ficar, porque ele não está a serviço dele, ele está a serviço do Cristo. E é daí que vem essa alegria e essa tranquilidade, porque ele está verdadeiramente sendo livre. Ele não está preso, ele não está confinado naquelas paredes, mas ele é imensamente livre. Ele alcança uma plenitude de liberdade que independe das circunstâncias que ele esteja vivendo, que ele esteja enfrentando. Porque, primeiro, ele sabe qual é o destino dele. E isso não é um olhar que estaciona na dificuldade. Ele sabe que ali é um obstáculo passageiro. Segundo, ele tem plena consciência de que em todas as situações, como ele vai falar em outros versículos, né, tem sido notório para todas as minhas prisões. Tem sido conhecido de todas as minhas prisões. E as pessoas estão se fortalecendo nesse fato para semear o Cristo, para divulgar o Cristo. Então, o que Paulo está tentando nos fazer ver, e mais do que nunca, ele não está tentando nos fazer ver falando, ele está agindo, ele está fazendo, ele está exemplificando. Então, mais uma vez, a gente retoma aquela questão da educação, né? Do ensino pela vivência e não pela palavra apenas. O que ele está tentando fazer aquela comunidade se sensibilizar, e aquela comunidade somos nós, é em relação ao seguinte aspecto: as dificuldades que nós temos aqui e que nós estamos enfrentando, sejam elas familiares, materiais, políticas, de contextos mais diversos, todas essas dificuldades são momentos para que o viver seja o Cristo. Para que o viver seja o Cristo. E aí a gente volta nesse exemplo, né, que o Wagner deu na fala dele da manhã. O que simboliza o Cristo, né? É o arquétipo, a missão. Viver ser o Cristo na vida de Paulo é o tempo todo estar lidando com a adversidade, com o conflito íntimo, com a necessidade de se renunciar, de se renovar a todo momento. E essa visão do além, né? Essa mudança de perspectiva, morrer ser lucro, né? Essa certeza, essa convicção de que nós não estaremos estacionados no problema, de que há, de fato, um caminho a ser percorrido que nos conduzirá à nossa realidade verdadeira, que não é a materialidade. Mas enquanto nós estamos aqui, e enquanto nós estamos nessa escola de imensos desafios que serve para fazer as nossas pernas, esse caminho tão virtuoso, que serve para fazer as nossas pernas serem mais tonificadas, que a gente saiba usar bem desses obstáculos. E o tempo todo, pelo menos nesse primeiro capítulo da carta, né, é um testemunho reiterado de Paulo, de que o importante não é fazer a própria vontade, não é estar a serviço de si mesmo. Até em alguns momentos ele fala, né, tem muitos que estão anunciando Jesus por inveja ou porfia, mas não importa, o que importa é que Cristo seja anunciado, né? Em outras cartas, em outros momentos, ele ressalta também, né, essas disputas internas, essas questões que nós vemos refletidas também no nosso movimento. Mas essa mudança de visão, esse alerta tão amoroso dele, gente, ó, vamos focar no Cristo. Vamos viver o Cristo. Olhem para mim. E não de uma maneira orgulhosa, porque não se trata disso, né? Quando Paulo está falando, olhem o meu exemplo. Às vezes a gente, meio desavisado, chegando, né, em alguns momentos nas cartas, né, você fala, nossa, que arrogância, né? Olhem para mim. Então, remeta o meu exemplo. Porque ele sabe que ele está sendo um instrumento, ele sabe que o papel dele é ser realmente um instrumento de trabalho para a obra do Evangelho. E isso por si só é uma condição já intrínseca de ser esse instrumento da alegria, porque ela não estaciona na dificuldade.
ela na verdade é a representação do nosso destino. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom, né? O em tudo da graça, né? Vivido e representado. Você falou muito dessa questão da liberdade, que é o Thomas da outra carta, que a gente concluiu, Gálatas. O Edson acompanhou conosco aí. O que é essa liberdade, sinteticamente, que Paulo fala para a gente na carta aos Gálatas? O que é ser livre em Cristo? Aprendemos com Paulo que a liberdade em Cristo é a liberdade de ser servo, de servir. Parece um paradoxo, mas é justamente nos libertando das amarras do ego, é que servindo aos outros vamos nos aproximando de Deus. Somos livres nessa imensidão. Eu acho que ele nos traz bem a dimensão, e ele sempre teve uma visão muito à frente do seu tempo, né? Se é que existe tempo, nessa questão, por exemplo, da liberdade, que nós, com o olhar da carne, entendemos a liberdade como as coisas de fazer os nossos caprichos, as nossas vontades, não aquela vontade, a vontade maior, que é o capítulo 1 do Pensamento de Vida, né? que é a mente, né? O espelho da mente. Mas os desejos, né? Nós somos escravos dos nossos desejos mundanos. E aí ele fala para que crucifiquemos, né, as nossas paixões e concupiscências. Nós temos que crucificar isso para nos libertar para a vida maior. Então, nós nos confundimos ainda. Achamos que somos livres quando conseguimos ficar fazendo os nossos caprichos. Eu quero beber, eu vou beber, eu quero sair, eu vou sair. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Estamos escravizados a esses desejos da matéria. E quando transcendemos isso e servimos, nós nos libertamos. O maior entre nós, o governador da terra, aquele que há 4 bilhões de anos já era Cristo, ele lavou os pés, né, dos seus discípulos, mostrando que o maior é o que mais serve. Ou seja, aquele que mais tem liberdade tem consciência de que Deus é liberdade para isso. Vamos pegar um exemplo prático nas nossas casas. Se temos um bebê em casa e nós somos os responsáveis por essa criança, nós somos livres para quê? Para poder servir. Nós vamos alimentá-lo, limpá-lo, trocar fralda, dar banho, passar as noites em claro. E nós entendemos isso como uma obrigação? Nos sentimos mal por fazer isso? É natural. Nós temos a consciência de que nós não vamos querer que ele nos sirva. Mas aqueles que entendem-se como grandes na terra querem que os pequenos da terra os sirvam. E isso, para mim, é escravidão. A liberdade em Cristo é servir. Da conquista de si mesmo, do que gera o serviço, que gera esse compromisso, essa noção do dever em relação a toda a criação, né? Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Creio que deu para traçar aí, né, algumas pinceladas mais sobre a dimensão do que é o estudo de Paulo, especialmente a luz do doutrina e espírito. Nós trouxemos aqui 2 cartas, principalmente, que são as que nós trabalhamos no Paulo de Tarso, mas lembrando que temos muito mais cartas, Romanos, com toda a sua riqueza. O Wagner trabalhou um pouquinho aqui de trechos de Romanos, que é uma carta muito rica, que tem muitos vínculos com Gálatas. Nós temos a primeira carta aos Coríntios, que é espiritismo de ponta a ponta, praticamente, né? Os aspectos principais, trocadas as palavras, enfim. Só para dar esse gostinho mesmo, esse sabor do que é esse estudo, do quanto nós podemos extrair, né, desse estudo para a nossa edificação e também para ganharmos consciência do trabalho que nos compete. Agradeço a todos os amigos e amigas pela parceria aqui, por terem estado conosco, por terem aceitado estar conosco. A gente faz uma breve pausa agora, então, para... Diga. Só para perguntar, onde que tem, né, para estudar, que dia, aqui na região? Bom, nós temos um NEP aqui, que é às terças 8h10 e quartas 8 horas.
Nós temos um NEP na Casa do Caminho, agora o horário propriamente vou ficar te devendo, mas depois eu passo, vou procurar saber agora no intervalo. Tem alguém na Casa do Caminho, o Valmério? Eu não sei. Não sabe? Tá, eu vou. Orlando, que horas que é? Das 4h30 às 6. 4h30 às 6, sábados, lá na Casa do Caminho. E tem mais um no núcleo, a Mariazinha lá inclusive coordena, é às quintas-feiras, às 8 horas, se eu não me engano. É quinta-feira à noite, não sei se é 7h30 ou 8, mas eu confio. Esses aqui em São Carlos. Nós temos quem quiser ir em Araraquara lá, sábados, né? A cada 15 dias, que horas? 9 a meio-dia, eles fazem 2 estudos, né? É um de... eles fazem a cada 15 dias já 2 estudos, 1h30 de Paulo, 1h30 dos Evangelhos, né? Onde que é lá? Lá a Escola Redenção, em Araraquara, quinzenalmente aos sábados, das 9 a meio-dia. Nós temos lá em Ribeirão Preto, para quem... Que dia que é lá o estudo? Terça-feira, 8 horas? 7h30. Terças-feiras, às 7h30, lá no Allan Kardec, em Ribeirão Preto. Não sei se tem mais... Ah, tem Vinhedo aqui. Então, Vinhedo, ali perto de Campinas, todas as quintas-feiras, das 19 horas às 20 horas. NEP Gesiel, lá, é no centro, Allan Kardec também, isso. Mais informações, para quem quiser, nós temos já um site que a gente aos poucos está congregando os NEPs, ou os grupos similares, né, de estudo aqui no Brasil, chamado nepbrasil.org. Os NEPs novos têm se cadastrado ali, então você procura por estado mais perto de você, né, e aos poucos a gente vai cadastrando esses novos grupos e a gente vai trocando essas informações. Em breve teremos um Rio Claro aqui, ó, boa notícia, mais um para nascer. Tem um exato lá. Você está gravando ainda no YouTube? Não, parei de gravar. Tá bom. Já tem bastante. Mas então fica a campanha aqui para que volte a registrar. Para a gente que muitos dos estudos a gente acompanhar, você estava estudando Timóteo, né? O Tito, as cartas de Timóteo, Tito, né? Você estava estudando por muitos Na estudos. verdade, a gente concluiu todas as cartas de Paulo. Concluiu. Mas continua o meio-dia no horário de reunião. Que dia que é? Segundas e sábados. Segundas e sábados, quem é de Belo Horizonte e região ali, que horas que é? Segundas às 20 horas. Segundas às 20 horas, sábados às 18 horas. Mais informações, entre em contato através do NEP, do site, né, paulodetarso.org ou do nepbrasil.org, pelo e-mail. A gente vai tentando descobrir outros e vai informando à medida que for conhecendo. Então a gente faz um intervalo agora de meia hora para um break, depois a gente retorna para a palestra de fechamento. Tá?